Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, tá? Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso assunto que a gente iniciou na aula passada sobre os contos de fada. A gente viu alguns contos de fada, teve um quiz, algumas questões, não foi, que vocês tiveram que responder para ver se vocês conheciam alguns contos de fadas, né? De acordo com a característica que dava na pergunta, para você marcar aí a opção referente ao conto de fada. Hoje a gente vai para um conto de fada específico. A gente vai estudar, através do conto de fada Chapeuzinho Vermelho, a gente vai estudar alguns sinais de pontuação que vai aparecer na história de Chapeuzinho Vermelho, certo? Então vamos lá começar? A gente vai iniciar na página 9 e 10, vai estar lá o conto de fada de Chapeuzinho Vermelho para vocês, tá? Então, vou iniciar agora a leitura. Chapeuzinho Vermelho. Certa manhã, a mãe de Chapeuzinho Vermelho lhe chamou e disse: Filha, a vovó está doente. Vá até a casa dela do outro lado da floresta e leve esta cesta com doces e remédios. Assim, ela logo fica boa. Mas cuidado, vá pela estrada do rio, que é mais curta e menos perigosa do que a estrada da floresta, pois dizem que tem um lobo mau por lá. Ela foi, e lá foi Chapeuzinho Vermelho pela estrada do rio, cantando. O que ela não sabia era que o lobo estava por ali e a observava. Escondido atrás de um arbusto, ele falou: Ei, Chapeuzinho! Quem me chamou? Sou eu, o anjo da floresta. O anjo? Sim, você não sabia? A estrada do rio está fechada. Você deve ir pela estrada da floresta. Mas Chapeuzinho disse assim: Mas minha mãe. Aí ele falou: Confia em mim, eu sou o anjo da floresta. E assim Chapeuzinho seguiu pela longa estrada da floresta, contrariando as ordens de sua mãe. Ré. Ela acreditou, disse o lobo. Irei agora pela estrada do rio, comerei a vovozinha e aguardarei a netinha para a sobremesa. Lá chegando, o lobo foi logo batendo na porta. Toque, 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 toque. Quem está aí? É Chapeuzinho, vovó, falou o lobo, né? Oh, minha netinha, que saudade! A vovó abriu a porta e o lobo a engoliu inteirinha. Nada mal. Agora vou ficar na cama esperando a sobremesa, pensou o lobo. Algum tempo depois, Chapeuzinho chegou e bateu na porta. Toque, 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 toque. Olá, vovó, é a Chapeuzinho. O lobo foi, disfarçou a voz para parecer com a voz da vovó. Entre, minha netinha, a vovó está de cama. Oi, vovó, eu trouxe remédio e doce para você. Chapeuzinho se aproximou e achou a vovó muito estranha. Vovó, por que essas orelhas tão grandes? É para lhe ouvir melhor, netinha. E para que essa orelha, esse nariz tão grande? É para sentir o teu perfume. E essa boca, vovó, tão grande? Bem, netinha, quer saber? É para te comer. É o lobo, gritou o Chapeuzinho Vermelho. E o lobo correu atrás de Chapeuzinho e ela continuou a gritar, chamando a atenção de um caçador que passava por ali. O caçador entrou na casa da vovó e capturou o lobo. Abriu a barriga dele e tirou a vovó, que ainda estava viva. Chapeuzinho abraçou sua avó e todos viveram felizes para sempre. Então, gente, esse é um clássico do conto de fada muito conhecido, né? Chapeuzinho Vermelho. Através dessa história, a gente vai realizar as atividades. Então, o conto está na página 9 e 10 e a gente vai responder página 11, 12, 13, 14 e 15, tá? O restante a gente vai fazer na outra aula. A gente vai fazer só até a página 15 hoje, tá?
Então, vamos lá começar a atividade. Primeiro quesito, você vai observar a cena e marcar que não pertence à história lida que eu acabei de ler aí para vocês, tá? Então, tem a primeira cena, deixa eu mostrar para vocês, em que Chapeuzinho bota o lobo para correr, vai embora. Aqui onde Chapeuzinho corre e se esconde do lobo. E aqui onde a mamãe dá os doces para Chapeuzinho levar para vovó. Então, qual é a cena que não acontece na história? É a primeira cena, gente. Chapeuzinho acreditou no lobo, né? Ao contrário, tá certo? A primeira cena tá mostrando aí que ela como se tivesse conseguido colocar o lobo para correr. Não acreditou nele. Então, primeira figura, letra A, vocês vão marcar lá. Segundo, preencha a cruzadinha com as palavras que completam a frase de acordo com a história. A mamãe de Chapeuzinho pediu para que ela levasse doces e remédios para a vovó. Então, você vai colocar a palavra vovó. Depois você vai lá na cruzadinha letra A e coloca vovó também. Letra B, a frase. A vovó morava do outro lado da floresta. Então, você vai colocar a palavra floresta, tá? Na letra B e na B, na cruzadinha. Letra C, no caminho, o Chapeuzinho foi enganada pelo quem? Por quem? Pelo lobo. Então, você vai colocar a palavrinha lobo para completar a frase C e coloca lá na cruzadinha também a palavrinha lobo, na letra C. E letra D, ouviu os gritos do Chapeuzinho Vermelho. Quem foi que ouviu os gritos? O caçador. Então, você vai colocar na letra D para completar a frase e na letra D da cruzadinha, certo? Isso na página, lembrando, página 11. Página 12 agora, você irá completar o quadro sobre o conto que você leu. Primeira característica da protagonista. Quem é protagonista numa história, gente? É aquela pessoa que aparece em destaque na história. Então, a protagonista da história é Chapeuzinho Vermelho. Então, você vai colocar as características da protagonista. Como era Chapeuzinho Vermelho? Era uma menina inocente, né? Que usava capuz vermelho. Pronto, então você vai colocar a característica dela aí. Cenário. Quais são os cenários que aparecem aí na história? Cenário é as cenas. Primeiro, o que é que acontece? Chapeuzinho na casa dela, ela pegando os docinhos para levar para a vovó. Depois o caminho que ela vai, que é a floresta, e depois a casa da vovó. Então, esses são os acontecimentos que ocorrem na história. Então, os cenários vão ser esses: casa da Chapeuzinho, floresta e casa da vovó. Qual o problema que acontece aí na história? O lobo mau queria devorá-la e o lobo mau comeu a vovó. São os dois problemas que aconteceram aí na história, tá certo? E como foram resolvidos esses problemas? Os dois problemas, o lobo mau comeu a vovó e tentou pegar Chapeuzinho, foi resolvido como solução. O caçador ouviu o grito de socorro de Chapeuzinho e tirou a vovó da barriga do lobo mau. Salvou a vovó e Chapeuzinho. O que você aprendeu com essa história? A gente aprendeu aí, né, que a gente não pode ouvir estranho, deve obedecer a mãe. Quando a mãe diz aí, pra gente evitar os perigos. Então, gente, é isso. Obedecer às ordens dos pais para evitar perigos. É o aprendizado da gente. Na página 13 e 14, tá? Vocês irão completar aí, de acordo, vocês vão utilizar o material de apoio, tá lá. Vou ler a pergunta para vocês, ó. Página 13. Recorte da página 1 e 2 do material de apoio as falas e as figuras dos personagens. Então, em uma folha na 1 tá os personagens. Na 2 estão a fala. Você vai colar de acordo com a história, com a sequência da história, tá certo? A ordem que acontece a história. Então, você vai pegar o primeiro personagem, tem aqui, ó, Chapeuzinho, o lobo e a vovó. São os personagens que tem, vocês vão recortar. Aí, primeiro que você vai colar aí, você vai colar a carinha da vovó e vai ver qual é a fala da vovó que vai estar aqui nesse material de apoio. A fala da vovó, pra gente iniciar. Então, vou dizer pra vocês aí. Então, primeiro vocês vão colar a vovó e a fala da vovó. Oh, minha netinha, que saudade. Então, você é essa frasezinha no primeiro. Então, você cola aqui a vovó e aqui a fala dela ao lado. Então, vai completar esse quadro e este quadro aqui todo, tá? Então, vamos lá.
Depois vem Chapeuzinho que fala: oi, vovó, eu trouxe remédio e doce para você. Então, você cola Chapeuzinho e cola essa frase. Oi, vovó, eu trouxe remédios e doce para você. Em seguida, Chapeuzinho ainda fala. Então, você vai colar outra carinha de Chapeuzinho e colar a fala. Vovó, por que essas orelhas tão grandes? Aí, agora é a vez do lobo que responde, né? Que não é a vovó. Aí, você vai colar a carinha do lobo e a fala do lobo que diz: é para te ouvir melhor, netinha. Em seguida, na próxima, página 14, continua. Aí é a vez de Chapeuzinho. Chapeuzinho. E esse nariz tão grande? Então, cola Chapeuzinho e a frase. E esse nariz tão grande? Aí o lobo, cola a imagem do lobo. É para sentir o teu perfume. Então, a falinha, cola o lobo e a falinha é para sentir o teu perfume. Chapeuzinho. E essa boca, vovó, tão grande? Chapeuzinho, cola a imagem dela e essa frase, tá? E essa boca tão grande. E a vez do lobo. Cola o lobo que responde: bem, netinha, quer saber? É pra te comer. Então, vai sobrar carinha, tá, gente? Não vai usar todas as carinhas, não. Por exemplo, tem 5 carinhas da vovó, 5 carinhas da Chapeuzinho, 5 carinhas do lobo. Pode ser que sobre, tá certo? Não vai usar todas. Colocou aí uma quantidade que dê para vocês colarem. Mas não vai ser todas, tá? Principalmente da vovó, que aparece só uma vez na história. Então, você, né, para completar o quadro, só vai ter uma carinha da vovó que vocês vão utilizar. Pronto, em seguida, para a gente finalizar a aula de hoje, página 15, a gente vai ver aí alguns sinais de pontuação que tem no texto, no conto de fada Chapeuzinho Vermelho. Então, você vai lá voltar no texto, tá? Nessas frases que você colou aqui, que completou aqui o quadro, a imagem e as frases, você vai procurar, certo? Na página, ou seja, na página 13 e 14, vocês vão procurar esses sinais de pontuação para pintar. Primeiro, o travessão. O travessão que a gente viu é o sinal que indica a fala de alguém. Então, se eu quero falar no texto a fala de alguém, ou em qualquer texto, a gente coloca o travessão primeiro, né? Dá o parágrafo, travessão. E eu escrevo, por exemplo, vou falar: oi, tudo bem? Então, é minha fala. Então, oi, tudo bem? Vai vir o travessão, que é esse traço maior aí, antes do parágrafo. Logo após o parágrafo, né? Se vier aí no início da frase. Então, no início aí do parágrafo. Então, a gente dá o parágrafo e coloca o travessão. Travessão é o que indica a fala de alguém. Então, vocês vão procurar todos os travessões e pintar de vermelho. Lembrando a vocês que é aonde, na tabelinha que você completou com a figura e as falas dos personagens em ordem, tá? Que vai estar na página 13 e 14. Aí, procurou todos os travessões, pinta de vermelho. Depois, vocês vão procurar todo o ponto, sinal de pontuação, interrogação, todas as interrogações e pintar de azul. Interrogação é o sinal que indica que aquilo é uma pergunta, tá? Que existe uma pergunta. Então, a gente, quando tem uma pergunta, um questionamento, a gente coloca aí interrogação. Logo em seguida, você vai pintar de verde o sinal de exclamação. Esse sinal aqui, ó. Esse sinal de exclamação, ele indica surpresa, admiração, ordem. Quando a gente tá... Vamos tomar banho. Exclamação, que tá dando uma ordem, tá? Então, todo sinal de exclamação indica aí surpresa, admiração, medo, ordem. Então, a gente coloca aí exclamação, tá? Tem aí dizendo. Depois, você vai pintar todos os sinais de rosa, os pontos finais, tá? Que sempre vem no final de uma frase afirmativa. Quando eu digo, não gosto de comer bolo, ou seja, eu tô afirmando que eu não gosto, tá? Então, pontinho final. Então, você vai procurar todos os pontinhos finais e vai pintar de rosa.
A vírgula que indica uma pausa na leitura, tá certo? Quando eu digo assim, e essa boca, vovó? Tão grande. E essa boca, vovó? Tão grande. Então, tem vírgula. Quando eu dou uma pausa aí na leitura, uma respiração. A gente fala assim, quando a gente para respirar. E essa boca, vovó? Tão grande. Então, todas as vírgulazinhas vocês vão pintar de laranja. E para finalizar, vocês vão pintar todos os sinais de reticência. O sinal de reticência são 3 pontinhos juntos, tá? Assim, 3 pontinhos, que indica que aquela frase continuaria ou aquele texto continuaria, tá? Não termina ali. Só que foi resumido e colocado até ali. Então, reticência, que tem fala dos personagens, poderia continuar. Significa que aquela fala poderia dar continuidade. Então, mas eu parei ali é do reticência, tá? Eu coloco reticência para indicar isso, que a fala tenha continuidade. Ou então o texto tinha continuidade. Mas eu só quis colocar aquele pedaço do texto, mas ele tem uma continuidade, certo? Então, vocês vão pintar de roxo. Toda a reticência que você encontrar, você vai pintar de roxo. E vocês vão ligar cada sinal de pontuação, lá na página 15, ao seu nome. Travessão, deixa eu colocar aqui que tá, não tá o travessão. Travessão, você vai ligar para o nome travessão. Interrogação, para o nome interrogação. Exclamação por exclamação, ponto final, vírgula e reticência. Na linguagem oral, ou seja, na fala, nós utilizamos a altura da voz, a entonação, as pausas, além das expressões do rosto, né? Quando a gente está lendo algo, do gesto, de comunicar, a interação que existe na leitura de um texto. Na escrita, não podemos contar com esses recursos, a gente não pode fazer daquela pausa. A gente pode, então, que vai ajudar a gente a fazer essa pausa, essa entonação, essa pergunta, essa surpresa, vai ser os sinais de pontuação que vai existir no texto, tá certo? Então, é ele que nos ajuda, que indica o que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer a frase em forma de interrogação, de pergunta. A gente tem que saber ali que é a fala de alguém, a gente sabe por causa do travessão. A gente fala que é ali uma frase afirmativa, alguém dizendo que gosta ou que não gosta. A gente coloca um ponto final, certo? Ou então, que finalizou a frase e ela é afirmativa. Que existe vírgula para dar uma pausa, uma respiração na leitura, tá certo? Que a gente tem que observar cada um desses sinais, dessas pontuações, para que a gente possa fazer uma leitura melhor, tá certo? Então, gente, na escrita não podemos esquecer jamais dos sinais de pontuação, tá? Porque isso ajuda bastante. Então, caprichem. Até a próxima aula. A próxima aula a gente continua, tá? Trabalhar referente ainda a essa história de Chapeuzinho Vermelho. Então, na próxima aula a gente dá continuidade, tá? Então, tchau, tchau. Beijos.